Olá, meus irmãos, minhas irmãs, estamos aqui novamente para dar sequência na nossa catequese, já finalizando, porque logo vai ser a crisma de vocês. Mas eu gostaria ainda de trabalhar com vocês alguns pontos. E hoje eu vou falar um pouquinho a respeito do sacramento do perdão, da reconciliação, da penitência, da confissão. Uma vez que vocês vão se confessar antes da crisma, né? Então é bom a gente estar relembrando aqui já no finalzinho. Eu sei que vocês já viram essa parte, mas é só para a gente atualizar, né? Para a gente saber o que a gente vai precisar saber a respeito da confissão. Para vocês terem uma noção mais viva, né? Mais atual. Que já que nós já falamos desse sacramento há muito tempo atrás, né? Há uns meses atrás. Então vamos lá. Antes da gente dar sequência de falar propriamente dito da confissão, eu vou contar uma historinha para vocês. O nome da historinha, a historinha é bom para a gente compreender, né? Para a gente entender as coisas. É igual Jesus fazia. Jesus falava em parábola, porque muitas vezes era mais fácil o entendimento, a compreensão daquele povo naquela época. E muitas vezes a gente precisa dessas historinhas para a gente entender o sentido, né? Então eu vou contar para vocês primeiro uma historinha. A historinha diz assim: os nós na corda. Havia um homem que vivia sempre sereno e atraía a atenção de todos que paravam para conversar com ele. Todos, pois, estavam curiosos para saber qual era o motivo de sua constante alegria e bondade. Um dia, o rei procurou-o e ficou batendo um papo com ele. E o rei disse: você anda sempre alegre? Será que nunca se preocupa com seu destino? Será que nunca pensa nos pecados dos quais Deus vai lhe pedir conta? Afinal, nessa vida, todos somos pecadores. O rei falando pro moço, pro homem, né? O homem respondeu: o Senhor tem toda a razão em dizer que a gente deve dar conta do mal que nós fazemos. Eu, por mim, penso que já ajo assim. Imagino que a gente está amarrado a Deus por uma corda. Como assim? Disse o rei. O homem explicou: quando a gente peca, corta essa corda. Mas quando a gente se arrepende e pede perdão, o que Deus faz? Ele pega as duas pontas da corda e faz um nó para reatá-la. Desse jeito, a corda fica mais curta e a gente fica mais perto de Deus. Os anos passam e a gente, apesar do esforço, continua falhando. Mas Deus vai fazendo nós na corda e a gente acaba chegando cada vez mais perto dele. O rei ficou admirado com a sabedoria do homem e entendeu a situação daqueles que, embora pecadores, conhecem e amam a Deus. Quando a gente peca, corta essa corda. O que a gente entende por isso? O que nós entendemos por pecado? Quais são os maiores pecados do nosso tempo? A história e a nossa conversa nos encaminham para um assunto de hoje, que é outro sacramento muito importante para a vida. É o sacramento da penitência e da reconciliação. Ele tem outros nomes, né? Sacramento, conversão, penitência, confissão, perdão. Chama-se sacramento da conversão porque realiza o convite de Jesus à conversão e mostra o caminho de volta ao Pai, do qual a pessoa se afastou pelo pecado. Chama-se sacramento da penitência porque exige um esforço pessoal e comunitário de conversão, de arrependimento e de disposição para reparar o pecado cometido.
É chamado sacramento da confissão porque a declaração, a confissão dos pecados diante do Padre é um elemento essencial desse sacramento. No sentido profundo, esse sacramento também é uma confissão. Reconhecimento e louvor da santidade de Deus e de sua misericórdia para conosco, para com o homem pecador. É chamado sacramento do perdão porque, pela absolvição sacramental do Padre, Deus concede o perdão e a paz. É chamado de reconciliação porque dá ao pecador o amor de Deus que reconcilia. Quem vive de amor misericordioso de Deus está pronto a responder ao apelo do Senhor. Então, o sacramento da confissão é o sacramento do perdão. Vocês viram lá na historinha, aquele homem que vivia sempre alegre e bondoso. E ele então deu uma lição no rei, né? Ele disse para o rei que nós estamos amarrados a Deus por uma corda. Quando a gente peca, corta essa corda. Mas quando a gente vai lá e se confessa, ele vai e amarra de novo a corda. E assim a corda vai ficando mais curta e a gente vai chegando mais perto de Deus. Isso quer dizer que quanto mais a gente confessa, mais perto de Deus a gente está. Deu para entender? Então, nessa parábola, olha, vocês vão ver lá, depois vocês pegam na Bíblia de vocês, vai ler Lucas, capítulo 15, de 11 a 32. Nessa parábola, o filho mais novo aparece satisfeito, angustiado, quer mudar de vida. Vocês vão ver lá o personagem desse texto que vai falar sobre aquele filho, né, que queria a herança e pede a herança para o pai. Eu vou deixar para vocês ler, que a história é muito bonita. Vocês depois leiam aí, então, Lucas 15, de 11 a 32. Então, o pecado, o que é o pecado? O pecado é uma resposta, uma atitude de vida que não está de acordo com o plano de Deus. É uma falta, uma infidelidade, uma ação, uma atitude que não está de acordo com o amor de Deus, com o respeito à dignidade do homem, com a fidelidade à vocação assumida, com a missão de testemunha de Jesus Cristo e de acordo com a orientação da igreja. O pecado afasta da comunhão, destrói a amizade e a harmonia da vida, transtorna, rompe o relacionamento de Deus com o homem. O pecado é a posição do homem que recusa o apelo de Deus e o diálogo com os irmãos. Então, o pecado nos afasta de Deus. E não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente esteja sempre pertinho dele. Então, o sacramento da penitência é o sacramento que faz com que a gente se aproxime cada vez mais dele. Cada vez que eu me confesso, eu estou chegando mais perto dele. Agora, o que precisa quando a gente confessa? A gente vai confessar com o padre e a gente não vai, a gente vai contar uma história para ele? Não. A gente vai falar daquelas partes que a gente não cumpriu, daquelas partes que a gente, muitas vezes, o lado humano nosso leva a gente a fazer, né? A nossa falta de amor, a nossa falta de perdão, a nossa falta de paciência, a nossa falta de tolerância, a nossa falta de... todas as vezes que nós não fizemos a vontade de Deus, por exemplo, às vezes a gente, no dia a dia, a gente comete falhas. A gente precisa, então, lembrar que a gente é pecador. Não tem ninguém que não é pecador, todos nós somos pecadores. A gente, no dia a dia, a gente é humano. A gente perde a paciência, a gente deixa de gostar de uma pessoa, a gente faz uma ofensa com palavras, a gente peca. Mas para isso, nós temos a confissão. E Deus é bom, Deus é misericordioso. Basta que nós temos
o arrependimento. Oh, meu Deus, eu não queria ter feito isso. A gente se arrepender, então, a confissão, ela tem propósito. Eu preciso me arrepender dos pecados, eu preciso fazer o propósito de não fazer aquilo mais, e eu tenho que ter a honestidade de falar certinho para o padre. Olha, eu fiz isso. Eu pequei, eu fiquei com falta de amor, eu perdi a paciência, eu xinguei bastante, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e rapidinho assim, né? Então, depois o padre dá a absolvição e te dá uma penitência que você deve fazer. O padre reza a seguinte oração: Deus, Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição de seu Jesus Cristo, de seus filhos, reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados. Te concedo, pelo ministério de sua igreja, o perdão e a paz. Eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a confissão não é um bicho de 7 cabeças, né? Muita gente, não vou me confessar não, Deus me livre, tem que contar os pecados para o padre, né? Tem muita gente que corre da confissão, não gosta. Mas olha, é igual a historinha que eu contei. A confissão, cada vez que a gente confessa, a gente chega mais perto de Deus. A gente não precisa ter medo do padre, a gente não precisa ficar com vergonha, porque o padre, ele é preparado para não contar nada. O que ele ouve lá, ele tem a obrigação de esquecer. Você já imaginou se ele ficasse lembrando o pecado de um, pecado do outro, ele ficava doido, né? Não, ele, naquele momento, ele pede a Deus por nós e nos perdoa em nome de Jesus Cristo. E esquece. Tudo aquilo que a gente falou para ele, ele esquece, né? Então, para a gente fazer uma boa confissão, a gente precisa, então, rezar, pedir a graça de Deus, para a gente lembrar daquilo que a gente fez de errado, para que a gente possa fazer uma boa confissão. Então, não precisa ficar contando história para o padre, né? Padre, eu, no dia a dia, eu sou um pecador, porque eu perco a paciência, eu, às vezes, trato mal a mulher, trato mal os filhos, e vai contando, assim, a sua vida rapidinha, a coisa que a gente faz, né? Quando a gente não tem pecado mortal, o que é pecado mortal? É quando a gente mata, quando a gente rouba o outro, quando a gente agride o outro e deixa o outro doente. Agora, esse pecado do dia a dia é pecado que a gente faz, mas a gente deve falar, a gente deve se confessar, tá? Então, eu espero que vocês façam uma boa confissão e que vocês tenham, então, um dia muito feliz, que vai ser o dia da crisma de vocês. Amém? Amém. Até a próxima. Tchau, tchau.